Queridos, antes de darmos início, eu quero pedir algo para você. Se você puder se inscrever no nosso canal, vai nos ajudar bastante para que o YouTube recomende essa mensagem para outras pessoas. Quanto mais inscritos, mais o YouTube vai nos recomendar. Então eu conto com você para deixar o seu like, para deixar um comentário. Se você quiser pedir oração, você pode pedir oração aí nos comentários. Então, conto com você. E se você já puder fazer isso agora, nos ajude. Inscreva-se no canal. Tá bom? Muito obrigado a você e que Deus te abençoe pela tua disposição. Capítulo 14. Nós vamos continuar nossa série de 1 Coríntios. Eu quero pedir a compreensão dos irmãos, porque eu preciso ler o capítulo 14 com os irmãos, e aí nós vamos ministrar a palavra, tá? Nós não vamos pregar tópico por tópico, nós vamos pegar o todo do capítulo 14 e vamos ministrar ele. Por isso que eu preciso ler com você o capítulo 14, na sua inteireza, e você me acompanhe. Amém? Portanto, esforcem-se por viver o amor e procurem também alcançar os dons espirituais, sobretudo o dom de declarar a palavra de Deus. Pois o que fala em línguas desconhecidas não fala para os homens, fala para Deus, uma vez que ninguém entende as coisas misteriosas que o Espírito lhe inspira. Mas o que declara a palavra de Deus fala para os homens, a fim de os edificar, de os ajudar e encorajar. Aquele que fala em línguas desconhecidas só edifica a si mesmo, mas o que declara a palavra de Deus, esse edifica a igreja. Gostaria que todos fossem capazes de falar em línguas desconhecidas, mas ainda gostaria mais que fossem capazes de declarar a palavra de Deus. De fato, declarar a palavra de Deus vale mais do que falar em línguas desconhecidas, a não ser que haja alguém que as explique, para que a igreja seja edificada. Imaginem agora, irmãos, que eu me apresento no vosso meio a falar em línguas desconhecidas. Que proveito é que isso vos traria, se eu não fosse de modo a poder vos comunicar alguma revelação, algum conhecimento, alguma mensagem ou doutrina? É como os instrumentos musicais, objetos sem vida, por exemplo, a flauta ou a guitarra. Se os sons não saírem com toda clareza, conhecimento, ou com toda clareza, como é que podemos saber o que é tocado, o que está a tocar? Se alguém tocar a trombeta, chamar para a guerra, e o som não sair claro, quem é que se vai preparar para a batalha? O mesmo vos acontece quando falam línguas desconhecidas. Se não disserem palavras que se entendam, quem é que percebe o que vocês querem dizer? Era como se estivessem a falar para o ar. Existem não sei quantas línguas no mundo, e todas têm o seu significado. Mas se alguém me fala numa língua que eu não percebo, sou um estranho para essa pessoa, e ela um estranho para mim. É isso que acontece convosco. Uma vez que estão tão interessados nos dons espirituais, ponhamos ao serviço da igreja. Assim darão fruto em abundância. Portanto, que fala em línguas desconhecidas, peça a Deus que o ajude a explicar o sentido do que disse. Com efeito, quando eu faço oração numa língua desconhecida, só o meu espírito ora, mas o meu entendimento nada aproveita. Que fazer então? Devo orar com o espírito e também com o entendimento. Devo cantar louvores a Deus com o espírito e também com o entendimento. Portanto, se tu fazes a tua oração numa língua inspirada pelo Espírito Santo, como é que alguém que esteja a assistir pode dizer amém no fim da sua ação de graças, se não parece nada, ou melhor, se não percebe nada do que dizes? A tua ação de graças pode ser muito bonita, mas os outros não são edificados por ela. Graças a Deus, eu sou capaz de falar em línguas desconhecidas muito mais do que todos vós. Mas diante da igreja, antes quero dizer 5 palavras tiradas da minha cabeça, mas que os outros possam aproveitar.
do que as milhares de palavras em línguas desconhecidas. Irmãos, não pensem como crianças. Quanto à maldade, sim, sejam inocentes como crianças, mas no pensamento sejam adultos. Diz a Sagrada Escritura: é por meio de homens que falam outras línguas e pela boca de pessoas estranhas que vou falar a este povo. E nem mesmo assim eles me vão prestar atenção. Portanto, o falar línguas desconhecidas pode ser um sinal de Deus, mas é para quem não crê, para quem não creem. Mas é para os que não creem, não é para os crentes. Ao contrário, o declarar a palavra de Deus não é para os descrentes, mas para os que creem. Se toda a igreja se reunisse e todos começassem a orar em línguas desconhecidas, e chegasse uma pessoa qualquer ou algum não crente, diria que estão doidos. Mas se todos declararem a palavra de Deus e chegar alguém não crente ou uma pessoa qualquer, será levado pelas palavras de todos a refletir e a reconhecer os seus erros. Os seus pensamentos secretos virão à luz do dia, e, inclinando-se, adorará a Deus e confessará que Deus está realmente presente no vosso meio. Que é que acontece afinal, irmãos? Quando se reúnem, um entoa um canto, outro ensina alguma coisa, outro compartilha algo que Deus lhe revelou, outro faz oração numa língua desconhecida e outro dá explicação. Procurem fazer tudo isso de modo que os edifique. Se houver um ou dois, ou no máximo 3, que queiram orar numa língua desconhecida, podem fazê-lo, cada um por sua vez, mas que haja um outro que explique o que lhes querem dizer. Se não houver quem explique, que eles fiquem em silêncio naquela reunião e falem só para si e para Deus. Que 2 ou 3 profetas declarem a palavra de Deus e os outros deem a sua avaliação do que foi dito. Mas se Deus revelar qualquer coisa ao que estava sentado, o que estava a falar, cale-se. Com efeito, todos podem falar como profetas, cada um por sua vez, para que todos aprendam e aproveitem com as palavras uns dos outros. Além disso, o dom de declarar a palavra de Deus está sujeito à apreciação dos outros profetas. Por isso, pois Deus não é um Deus de desordem, mas sim de paz, tal como acontece em todas as igrejas dos santos. Pois Deus não é um Deus de desordem, mas sim de paz, tal como acontece em todas as igrejas dos santos. As mulheres não devem tomar a palavra nas reuniões da igreja. Não lhe é permitido falar, mas devem ser submissas, como diz a lei de Moisés. Se quiserem saber mais alguma coisa, pergunte em casa ao marido, pois fica mal uma mulher levantar a voz numa reunião da comunidade. Porventura a palavra de Deus começou convosco, ou são os únicos a possuí-la? Se um dos vossos acha que tem dom de declarar a palavra de Deus, ou outro dom qualquer, ele deve verificar que o que vos escrevo é uma ordem do Senhor. E se alguém não der atenção a isto, também Deus não lhe dará atenção a ele. Portanto, meus irmãos, procurem alcançar o dom de declarar a palavra de Deus. E não impeçam a ninguém de orar em línguas desconhecidas, mas façam isso tudo com dignidade e a devida ordem. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu peço agora ao Senhor que leve a nossa mente cativa ao trono da graça. Que o Senhor possa nos revelar o Espírito por trás da Tua letra. Que o Senhor possa nos falar ao coração e nos fazer, ó Deus, entendidos, amadurecermos, ó Deus, na Tua palavra, na Tua compreensão, Pai. Que o Senhor venha com graça sobre cada um aqui, dilata o nosso coração, prepara essa terra para que possa ser ministrada a semente da Tua palavra, que ela possa produzir fruto a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, prioridades. Paulo, no capítulo 14, agora de 1 Coríntios, ele inicia trazendo a direção na qual devemos seguir, baseado no capítulo 13.
Primeiro o amor e em seguida os dons espirituais. Logo se pode perceber uma prioridade em que o amor deve vir antes do eu. Ou seja, Paulo, se nós lembrarmos da ministração passada sobre Coríntios 13, o amor sacrificial, Paulo estava dizendo que a igreja de Corinto tinha todos os dons, mas lhe faltava uma coisa, o amor. Eles não tinham o amor. E quando Paulo termina o capítulo 13, inicia o 14, lembrando que a Bíblia nunca teve capítulo e nem versículo, foi homens que inventaram para poder facilitar a nossa busca. Mas quando ele inicia, ele traz uma direção: buscai o amor. E depois os outros dons. A igreja de Corinto, ela havia invertido as prioridades. Ela buscava mais o sobrenatural, o se mover nos dons, pois assim podia ser reconhecidos como uma igreja de poder. Isso não está errado, querido, se vier depois do amor sacrificial, que Paulo muito bem explica no capítulo 13. Paulo então discorre o capítulo 14, ilustrando que o dom mais importante deve ser o de declarar a palavra. O que não era uma realidade tão contundente, tão forte na igreja de Corinto, pois eles gostavam de orar em línguas, de se mostrar como espirituais. Você conhece alguém assim, que gosta de se mostrar espiritual, ora em língua e faz o reteté, mas não conhece a palavra? Era a igreja de Corinto. No entanto, antes de nos mover nestes dons, antes precisamos aprender o poder do amor sacrificial, do amor ágape, do amor de Jesus. E o amor sacrificial, ele visa nos aperfeiçoar para nos tornar como a imagem de Cristo. Ser cristão, presta atenção, ser cristão e não expressar o amor de Cristo é como ser uma uva com o sabor de Jiló. Você está entendendo? Ser cristão e não expressar esse amor sacrificial de Jesus é como você ser uma uva. A sua aparência é muito bonita e aparenta algo que é gostoso e que é bom, mas quando a pessoa morde, o sabor é de Jiló, é amargo. Paulo diz que o dom de língua é para a nossa própria edificação e não podemos abrir mão dele, amém? É mais uma ferramenta que Deus nos dá. É mais uma ferramenta que Deus nos dá. Porém, o cristão precisa entender que ele, cristão, morreu com seus pecados lá na cruz. Você e eu morremos com os nossos pecados na cruz. Então, em Gálatas 2:20, diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu me anulo, eu morro para os meus desejos, porque eu estou crucificado com Cristo. Mas o que o Paulo estava tentando dizer é muito simples, mas poderoso. Nós devemos, como igreja local, ter a mesma visão, o mesmo comprometimento e os mesmos valores. Somente assim é que iremos alargar as nossas estacas, alargar a nossa tenda e conquistar o território do inimigo, as almas que estão perdidas. Somente como igreja nós começarmos a pensar igual. Como igreja nós tivermos a mesma visão e comprometimento. Jairo, se eu falasse para você assim: Jairo, eu precisava de você vir tocar aqui na vigília de sexta-feira, você vinha? Por que você vinha? Eu vou falar por que você vinha. Se eu estiver errado, você me corrija. O Jairo viria de Itaberaí para cá, 50 quilômetros. E tem irmão, Jairo, que não vem na vigília, que é 1 quilômetro no máximo. O Jairo viria porque ele ama Jesus. Primeira coisa. Ele viria porque ele expressa Jesus.
Ele viria porque ele é cristão. Depois, ele viria por honra a mim. Depois por isso. Em segundo, ele viria por honra a mim. Jairo é mais do que um amigo. É um irmão. Não tem... Toda vez que a gente precisa, não tem tempo ruim. Ele pode estar fazendo o que for. Ele dá um jeito de nos atender. Ele e a família. E eu louvo a Deus pela tua vida. Porque nós não caminhamos, não foi de hoje. A nossa aliança não foi de hoje. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é a grandeza de expressar o amor sacrificial de Jesus. Isso é amor sacrificial. Isso é amor. Não é por conta do pastor, mas é por causa de Jesus. Você não tem que vir numa vigília por conta do pastor, mas por conta de Jesus. Você precisa vir ao culto de ceia, não é por causa do pastor, o pastor vai chamar a atenção. Não, é por conta de Jesus. É Jesus que dá a ordem, não é o pastor apenas fala aquilo que Jesus escreveu, deixou para nós. Cadê os crentes para celebrar a ceia? Cristão não mata a ceia. Cristão que falta a ceia é cristão doente. Está escrito na palavra. Eu não estou inventando. Prioridades invertidas. Prioridades invertidas. Paulo traz muitos outros ensinamentos dentro deste capítulo. Mas o que você precisa aprender e praticar são sobre as prioridades em relação ao reino. Prioridades em relação ao reino. Em 1 Coríntios, podia colocar de novo para mim, 14:37. 1 Coríntios 14:37 e 38. Se alguém pensa que é mensageiro de Deus, ou que tem algum dom espiritual, deve saber que o que estou escrevendo é um mandamento do Senhor. Se você entende que é um mensageiro de Deus, e que tem algum dom espiritual, tudo isso que está sendo falado, é para você colocar em prática. É ordem, é um mandamento. Agora, você entregou sua vida para Jesus? Se você entregou sua vida para Jesus, você não vai ter dificuldade em obedecer o mandamento. Todos os mandamentos que Jesus colocou não nos é de forma alguma pesado. Não é. Para aquele que tem Jesus como Senhor e reconhece o sacrifício da cruz, sabe o que é a cruz do Calvário, entende o que Jesus fez por nós. E o versículo 38 diz assim: e se alguém não der atenção a isso, também Deus não lhe dará atenção. Mas se alguém não der atenção a isso, que ninguém dê atenção a essa pessoa. Na minha versão, que Deus não dará atenção. Ou seja, se você não tem Deus como prioridade, você também não é prioridade no reino. Como a Fernanda falou, dos níveis. Os níveis. Você que está molhando só o pezinho, Deus vai te dar só o que você tem de pezinho para molhar. Quanto mais fundo você for, mais você vai ter de Deus. Prioridade. Você quer ganhar um tchauzinho chegando no céu? Ou você quer ganhar um abraço de Jesus? Porque quanto mais profundo for o seu relacionamento, mais intimidade você tem. E aqui fica claro a respeito da nossa responsabilidade com o reino. E como devo me comportar? Como devo me comportar como um verdadeiro cristão? A sua prioridade com Deus é a mesma que você terá dele. A sua prioridade com Deus é a mesma que você vai ter dele. Eu quero colocar aqui a pirâmide de Maslow, acho que é isso, meu inglês é
É tão bom que às vezes até supera o próprio inglês e aí sai errado. Tá? Mas eu quero que o pessoal colocar. Eu coloquei, mandei no grupo, aí tem que baixar. Então enquanto você baixa aí e coloca, eu vou continuando. Se você observar esse banner, prioridades, você vai ver que o nosso ego, porque o que acontece é isso. O que acontecia com a igreja do Coríntio é isso, o ego. O que é o ego? O eu do homem fala muito mais alto do que Deus, fala muito mais alto do que a família e fala muito mais alto que a igreja. Ali você observa que Deus tem um peso, a família tem um peso, a igreja tem outro peso. Mesmo juntando os 3 pesos, o ego ainda é mais pesado. Então você precisa morrer aqui, ó. Esse ego precisa morrer. Esse ego precisa morrer. Essa prioridade aqui de atender primeiro as suas necessidades precisa morrer. Pastor, como que eu faço? Querido, eu estou falando para você coisas espirituais. Se você não consegue entender as coisas espirituais, aí fica complicado. Porque o que eu estou dizendo para você é algo espiritual. É algo que vai fazer com que você se aprofunde no relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. Não é qualquer relacionamento. E eu quero perguntar para você, quais são as suas prioridades? Quais são as suas prioridades na vida? Aqui, ó, nós vamos ver na pirâmide. A pirâmide, essa pirâmide, a base dela, a base, o que é a base? O que se constrói para ir subindo? A primeira necessidade básica de uma pessoa é fisiológica, é a fisiologia, é respirar, é a comida, é a água, é o sexo, é o sono, é a excreção, faz parte, tudo. São necessidades básicas de todo ser humano. É a base da pirâmide. Depois a pessoa quer o quê? Depois que ela tem tudo isso, depois que ela tem comida, água, sexo, sono, né, excreção, tem lugar para tudo isso, ela quer o quê? Quer segurança. Ela quer segurança do corpo, do emprego, de recursos, da moralidade, da família, da saúde e da propriedade. Depois que a pessoa adquiriu esse nível de segurança, eu sou financeiramente estável, o que ela quer? Aí ela quer amor e relacionamento. Aí ela quer uma amizade, ela quer uma família, aí ela quer uma intimidade sexual. Se você observar, o jovem vai para a faculdade e a família ensina ele o quê? Que ele tem que ir para a faculdade porque ele já tem tudo que é básico feito, mas ele tem que ir para adquirir a sua independência financeira. Porque depois que ele adquire a independência financeira, aí ele pode ter os relacionamentos. Só que nem isso hoje os pais estão ensinando mais. Nem isso. E depois que ele tem relacionamento, tem família, subindo na pirâmide, depois disso ele quer o quê? A estima. Ele quer se sentir confiante, ele quer sentir que pode conquistar, ele quer ver o respeito dos outros por ele. E por último, ele quer uma realização pessoal. Uma realização pessoal, ser um solucionador de problemas. Ele tem a moralidade, a criatividade, espontaneidade, ausência de preconceitos, aceitação dos fatos. Ele está no nível, está no outro nível agora. Está no outro nível. Isso aí é o que o mundo prega. Isso é o que o mundo ensina. E o mundo jaz no maligno. O mundo é distorcido. Eu já disse aqui, muitos chegam para mim e falam assim: pastor, essa questão da homossexualidade, até os animais têm ela, é normal. E eu digo para a pessoa, realmente é normal, porque é um mundo caído. Porque quando Deus fez o mundo e não havia pecado, não era assim. Se tornou assim. Se tornou assim. Por isso que você acha que é normal, mas não é.
Eu quero falar com vocês a respeito de uma pesquisa feita com os velhinhos, moradores de um abrigo para idosos nos Estados Unidos. Essa pesquisa procurou analisar uma questão importante. As pessoas escolhem as suas prioridades certas para a sua vida? Durante a vida, as pessoas conseguem escolher as prioridades corretas? Por isso entrevistaram os velhinhos de um asilo, porque eles já percorreram toda a vida. E a pesquisa analisou essa questão fazendo uma pergunta simples: o que essas pessoas lamentavam não ter feito na vida? E aí a questão da escolha de prioridades ficou bem aparente. Afinal, as prioridades caracterizam como usamos o nosso próprio tempo. Afinal, sempre temos mais disponibilidade para as coisas que julgamos mais importantes. Por isso que você esquece da vigília. Tem coisa mais importante. Porque se fosse prioridade, não esquecia. Se não estabelecermos prioridades, alguém fará isso para nós. Você tem que tomar conta da tua agenda. E a pesquisa então indicou que as pessoas falam sobre 3 questões principais. O que é que os velhinhos falaram? Ter tido mais tempo para quem amavam. Eles queriam ter tido mais tempo para quem eles amavam. A vida moderna é um grande corre-corre, queridos. As pessoas tentam equilibrar as demandas do trabalho, família, relação amorosa, cuidados pessoais e lazer. Há sempre muito por fazer e o tempo é insuficiente para investir em todas as atividades. E aí é preciso escolher, privilegiar uma atividade em relação às outras. Por exemplo, se um rapaz é fanático por seu time de futebol, vai priorizar assistir os jogos e talvez nem tenha tempo para a namorada. Se a moça é extremamente ambiciosa, vai dedicar quase todo o seu tempo à empresa e vai sobrar pouco para a família. E assim por diante. Precisamos fazer escolhas, pois não há como fazer tudo. Você tem que fazer escolhas. É preciso estabelecer prioridades. E elas vão definir o que você faz ou deixa de fazer. Portanto, quando alguém diz que não tem tempo para fazer determinada coisa, o que de fato está dizendo é que aquela atividade tem menor prioridade para ela. Não tem tanta importância. Se tivesse prioridade mais alta, ela teria tempo. Simples assim. As respostas dos velhinhos mostrou que somente no final da vida deles, eles perceberam que deveriam ter dado mais prioridade às pessoas que amavam. Deveriam ter investido mais tempo para ficar na companhia do esposo, dos filhos, dos amigos. Não fizeram isso e hoje lamentam. E isso é triste, muito triste, pois agora já é tarde. Essas pessoas não têm mais tempo para investir numa mudança de rumo nas suas vidas. Passou. E a segunda coisa que eles falaram foi ter se arriscado mais para obter o que desejavam. Eles lamentam por ter se arriscado, por não ter se arriscado. Porque os velhinhos lamentaram não terem sido muito audaciosos na busca dos seus sonhos. Eu tenho um sonho para Inhumas, uma igreja pujante, relevante, forte, onde vidas são convertidas, vidas são salvas, as crianças são tiradas das drogas, famílias são restauradas, pais e filhos têm comunhão um com os outros. Você recebe? Você sonha comigo? Porque esse é o nosso sonho, é o sonho de Deus. Você pode sonhar junto, ou você pode ficar apenas aí, vendo a banda passar. E aí, chega lá no céu. Gostei disso, viu, Fernanda? Chegar no céu, tchauzinho. Não sabia dessa não, é nova doutrina, é? Brincadeira. Os velhinhos lamentaram não ter sido mais audaciosos. Não quiseram assumir os riscos relacionados com aquilo que desejavam. Preferiram privilegiar a segurança e o conforto.
Correr risco, querido, é parte da vida. Amar gera riscos de ser rejeitado, de perder a pessoa amada e assim por diante. Quem não quer correr risco algum neste campo, pode até escolher fugir do amor, sentir-se seguro, mas aí a vida perde a cor e o sabor. Você quer montar seu próprio negócio para ganhar mais dinheiro, vai ter que correr riscos. Quer mudar de cidade ou de país para construir uma vida melhor, também vai ter riscos. E assim será com qualquer atividade importante para a sua vida. E isso lhe aplica até as escolhas mais importantes da sua vida. Seguir Jesus. O risco de perder amigos, de contrariar interesses, para defender quem é mais fraco, de ser discriminado, de precisar abrir mão do próprio conforto, e assim por diante. Seguir Jesus verdadeiramente, queridos, não é uma coisa para medrosos. Não é. Basta lembrar de Pedro, que negou Jesus por 3 vezes, porque ficou com medo de também ser preso. O que é mais importante para você? A própria segurança e conforto? Ou algo que quer ou precisa muito? Os velhinhos lamentaram ter optado pela própria segurança e conforto. Escolheram a prioridade errada. Ah, pastor, vim 2 vezes, 15 dias no culto, tá bom. Querido, você tem que vir na igreja pelo menos, no mínimo, 3 vezes na semana. Você tem que ter a igreja no seu sangue. Você precisa ter a igreja no seu sangue. Você não come apenas uma vez, você não faz uma refeição só no dia. Você faz 3 no mínimo, para você se sustentar. E eu ainda estou falando pouco, 3 vezes, porque a igreja primitiva se reunia todos os dias, de casa em casa. Aqui é a igreja verdadeira. Aqui nós não brincamos de ser igreja. Aqui quem quer ser crente vai ser crente, de verdade. A coisa aperta. É culto de ceia, queridos, lembre-se disso. E a terceira coisa que eles lamentaram é de ter feito poucas coisas boas. Os velhinhos lamentaram não ter estado deixando o legado de suas boas obras que gostariam. O que as pessoas vão falar de você? E eu fiquei impressionado no velório da dona Maricota, porque quantas coisas bonitas foram faladas dela, quantas palavras foram ditas a respeito dela, daquilo que ela fez, da forma que ela expressou Jesus para as pessoas. E eu, e você, o que vão falar de nós? Qual é o legado que nós estamos deixando? Estavam decepcionados consigo mesmo e não terem feito todo o que estava ao seu alcance. Talvez está ao teu alcance, mas você fica com o corpo mole. Querido, morra para o seu ego. Cadê? Coloca lá de novo, por favor. Morra para o seu ego. E por que isso aconteceu, pastor? Com os velhinhos? A resposta novamente aponta para a escolha de prioridades erradas. Provavelmente essas pessoas focaram demais nas suas próprias necessidades. Conforto, estabilidade financeira, status social e etc. E não tiveram disposição para fazer bem ao próximo. Obrigado por fazer bem a nós. É isso que eu quero dizer para você. É isso que nós temos que ter de gratidão no nosso coração. Fazer o bem exige dedicação e tempo. É preciso abrir mão do próprio conforto. E não há como evitar isso. Não tem como. Você já observou? Alguns falam com você quando sobra um tempo. E alguns arrumam tempo para falar com você.
Aprenda a diferença. Ó, alguns falam com você, pessoas vão falar com você quando sobra um tempo. Só que algumas outras pessoas vão arrumar tempo para poder falar com você, porque você é prioridade para ela. Essas pessoas precisam estar no nosso hall de honra. E o que nós podemos aprender com tudo isso? Se a sua vida acabasse hoje, quais seriam seus arrependimentos? Se você quer ter arrependimentos, se você não quer ter arrependimentos, precisa priorizar as coisas corretas, as coisas certas. E que coisas são essas? Jesus ensinou que você deve colocar Deus diante de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. Em outras palavras, isso significa colocar Deus em primeiro lugar e dar ao seu próximo a mesma prioridade que você dá a si mesmo. Tem a outra imagem para colocar para mim, tá? A si mesmo. Isso é simples de entender, mas nada fácil de fazer. Nada fácil de fazer. Sei bem disso, porque a gente vive isso. Mas se você quiser chegar ao fim da vida sem arrependimentos, essas precisam ser as suas prioridades. E provavelmente ainda está em tempo para você fazer isto. Basta querer. A base, Mateus 6:33, a Fernanda não chegou lá no versículo, mas ela bateu na trave lá do versículo, ela chegou antes, explanou antes para nós, porque Mateus 6:33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, todas essas outras coisas, onde a Fernanda disse que são as básicas, vos serão acrescentadas. A base, Deus não tem que estar no topo da base, querido. Deus tem que ser o alicerce da sua base. O reino tem que ser o alicerce. E o que é o reino? É o seu relacionamento com Deus. É a sua família na presença de Deus. É você com a igreja e o seu ministério. Isso é reino. Isso tem que ser o básico. Para um cristão, para o mundo, isso está errado. Mas para Deus é o correto. A segunda coisa é a sua justiça. O que é a justiça? É o seu trabalho, a sua saúde, relacionamentos e tudo que é correto. E por último, demais coisas, suas necessidades pessoais, moradia, alimentação, vestes e outros desejos ou interesses. Se você colocar como base o reino, você começa a subir e chegar até o topo da pirâmide. E você vai ser bem sucedido, vai ser uma pessoa de sucesso. Agora, se você ficar com medo, de arriscar, vai ser como esses velhinhos. Um dia vão chegar para você no asilo e fazer uma pesquisa. Quais são os seus arrependimentos? Me arrependo do dia que o pastor pregou e falou que eu precisava arriscar mais, que eu precisava amar mais Jesus, que eu precisava acompanhar mais a palavra de Deus, eu precisava me integrar mais na igreja, eu precisava assumir um ministério, eu precisava orar mais, eu precisava jejuar mais, e eu não fiz. Eu precisava cuidar da minha família, e eu não fiz. Para mudar a sua vida, você precisa mudar as suas prioridades. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos celebrar a ceia do Senhor? Para mudar a sua vida, você precisa mudar suas prioridades. Oh, Jesus, Tu és lindo. Tira esse tempo agora de oração. Medita nessa palavra na presença